Ok, então oficialmente, gente, eu quero dar uma boa noite especial para vocês, consultoras maravilhosas. Hoje nós estamos aqui no dia 22 de junho, um dia especial, viu? Para a turma que está na Bahia, literalmente, já é véspera de São João, a Bahia está pegando fogo. Eu disse que ia gravar aqui para as minhas baianas, mas eu quero saber quem é a baiana corajosa que está aqui ao vivo comigo, hein? Que isso é muito importante. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa, tá? Eu sou uma baiana paulistana, vocês já sabem disso, né? Há 28 anos, essa soteropolitana mora em São Paulo, então meu coração é dividido, mas nesse período de festa junina, meu marido já sabe que é um choraspitanga aqui nessa casa de saudade da Bahia. E aí eu já me comprometi que ano que vem eu estarei, tá? Tem muitos anos que eu não passo um São João, e quem nunca foi um São João para o Nordeste, eu vou deixar esse convite aqui para vocês, tá? Não só na Bahia, né, mas o Nordeste de uma forma geral. Esse ano eu não pude ir, mas fica aí o convite para vocês, porque ele é incrível, tá? Então hoje eu passei a primeira parte, que é sempre o lembrete das aulas, porque vocês já estão craques aqui comigo. Eu já falei das estrelas, né, semana passada. Falamos do Consultora Pro, reconhecemos. Fizemos aí todo aquele movimento que eu sei que vocês não esqueceram, porque a aula da semana passada ficou gravada, mas hoje a gente vai entrar e falar um pouquinho mais dos nossos produtos. Vamos reforçar aí essa mega promoção, porque eu falo que a Mary Kay é uma empresa muito inteligente, né? Escolheu estrategicamente o mês de junho para ser um mês aí voltado para nós, para Estava escutando você falar. essa lucratividade, né, de 100% e o nosso desconto queridinho de 50%. E aí, a gente vai falar um pouquinho dessa estratégia que para muitas de vocês aqui, até quero que vocês escrevam, quem tiver aqui, quem já teve este faturamento aí de R$ 5.000 em um mês, e mesmo trabalhando em outra atividade, e eu lembrei muito do meu começo, né? Que eu falava, gente, como que eu vou fazer? Né? Eu dava aula em 3 faculdades, como fisioterapeuta, trabalhando com neurologia, tinha 2 crianças pequenas, nem preciso falar para vocês que não existia a tecnologia, as redes sociais, porque eu ouvi recentemente isso, que se a gente ficar falando no meu tempo, na minha época, é aí que a gente ficou velho. Então, não vou falar mais isso, mas vou dizer para vocês que a gente não tinha tantos recursos como tinha hoje. E eu lembro dessa meta, né, de vender R$ 5.000. E é óbvio que R$ 5.000 há 18 anos atrás não era o mesmo 5.000 hoje, né, gente? Então, hoje, com certeza, isso é muito mais fácil, muito mais viável. Mas a gente vai falar de dicas práticas, de orientações práticas nesses 40 minutinhos, para que seja uma aula que fique gravada e que vocês consigam multiplicá-la, reproduzir, né? Até mesmo vocês ensinarem essa aula para novas consultoras, porque esse é o objetivo. Porque muitas vezes uma consultora nova, ela está com medo de começar, ela está com receio de não vender, ela está com receio de fazer um pedido e aquele pedido ficar parado. E a gente precisa lembrar que esse é um medo real, né? É um medo que eu valido, que eu tenho paciência de escutar, de acolher as nossas novas consultoras, porque nós já passamos por isso. Só que às vezes a gente passou há muito tempo atrás, e aí a gente acha tudo fácil, tudo prático, e aí a gente banaliza as coisas, né? Para muitas de vocês, que eu já conheço aqui, que eu estou vendo as carinhas de vocês e conheço as histórias de vocês, eu sei que é fácil. E aí, qual é a missão de vocês? Que vocês multipliquem isso para pelo menos 5 pessoas, porque eu sei que essa renda faria, sim, muita diferença na vida de muitas pessoas, tá?
Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho esta frase, né? Que muita gente fala assim para mim: ah, eu não tenho resultado porque eu não tenho tempo. Eu não tenho resultado porque eu tenho criança pequena. Eu não tenho resultado porque eu trabalho fora, né? E aí, com a minha experiência, né, como diretora nacional, eu também conheço muitas pessoas que tiveram resultado com crianças pequenas, que tiveram resultado mesmo sem tempo, que tiveram resultado mesmo trabalhando em outra atividade. E essa frase, ela traduz um pouco isso, né? Resultado não depende apenas do tempo disponível, mas depende da forma como você usa o tempo que possui. E o meu convite tem sido aqui, quem está comigo nas aulas todas do mês de junho, a gente usou uma palavra chamada intencionalidade, né? Falar sobre isso, trazer pro papel do empreendedor, da empreendedora, o quesito intencionalidade. Eu faço as coisas com intencionalidade. Eu sou uma empreendedora que não deixo a vida ir me levando do jeito que der, né? Eu não faço um dia porque eu estou com vontade e o outro porque eu não estou. Eu não faço porque eu achei mais simpático aquela cliente e a outra não. Então, a gente vai falar sobre isso, método, você desenvolveu o seu método, né? E vocês têm tudo isso aqui. A gente traz esses materiais para vocês com toda a frequência diária, gratuitamente, para que vocês não tenham nenhum tipo de gastos, aborrecimentos, trabalhos para fazer esse material. E a gente quer que vocês alavanquem, que vocês escalem. Acredito que foi semana passada, agora não me lembro se foi segunda ou quarta, que falamos sobre isso, que a sorte não é escalada, né? Ah, fulano tem sorte. Eu falei, não, sorte não se escala, tá? O que se escala é método. Então, se eu trabalho com o meu método, com a minha constância, com a minha consistência, eu vou ter resultado. E hoje a gente vai trazer isso para vocês. E é óbvio que quem quer faturar aí R$ 5.000 de vendas não vai vender o dia sim, o dia não, o dia que está com vontade, o dia que está tudo dando certo, o dia que o cenário está perfeito, que o clima está maravilhoso, que as clientes te ligaram. Não é, né? É a pessoa que vai trabalhar todos os dias com consistência, tá? E aí a gente tem também falado todo mês de combos. Por que que a gente tem falado de combos? Primeiro porque para a sua cliente facilita. A aula da semana passada deixamos isso aí gravado, né? A cliente muitas vezes ela enxerga, então ela está enxergando a foto desses combos. Fizemos até um material bem bacana. Até hoje eu usei ele de novo no meu status, porque o status tem funcionado também. Mas hoje eu vou levar vocês um pouco fora do WhatsApp, tá? A gente vai sim trabalhar o nosso WhatsApp e tem gente que está em um momento que tem que trabalhar só do WhatsApp, tem gente que está com um bebezinho recém-nascido, que ainda não pode sair de casa, que fez uma cirurgia, que está com algum desafio, aí realmente não tem jeito, vai trabalhar só do WhatsApp, mas tem gente que está livre e que vai encontrar suas clientes no WhatsApp fora dele. E que quando a gente fala de escalar o digital, não é somente no WhatsApp, nem somente no Instagram, mas é trabalhar o seu posicionamento, Posicionamento. é também levar para as suas clientes presencialmente, é falar com elas, é ligar, né? Então, cada uma vai entender aí como é que funciona a sua própria meta, né? Porque se eu não tenho meta, gente, não me meto a fazer absolutamente nada. E eu lembrei aí do status que eu coloquei do São João ou do jogo, né? Do jogo do Brasil, que a gente já vai ter mais um jogo quarto, a gente está se adaptando e provavelmente a gente vai ter mais um jogo lá na segunda-feira.
Mas não é por esse motivo que nós não vamos ter a minha aula da segunda que vem, né? Algumas de vocês eu já avisei, eu vou fazer uma cirurgia no meu pé na quinta à tarde, provavelmente eu saio do hospital na sexta. Na segunda eu ainda tô com esses pontos bem ainda molinhos, eu não vou conseguir ficar nem sentada, não vou conseguir dar aula deitada para vocês. Então eu já programei isso com muita antecedência. Então não precisa vocês se preocuparem, porque eu brinco que eu estou há um ano usando tênis, mas eu escolhi a melhor data para fazer essa cirurgia, já está bem planejada, bem programada, porque a gente tem que ter planejamento até para isso, né? Já fiz os cafés aí com as nossas estrelas, então fiquem bem tranquilas, mas é por isso que na próxima segunda eu não estarei aqui ao vivo. E que se tiver jogo do Brasil, vocês não iam estar aqui comigo, mas eu sei que vocês me amam. Mas provavelmente a aula vai ser de manhã com a Tati Sakelli. Eu vou colocar o link lá nos grupos para vocês, tá? Mas eu trouxe aqui, ó, alguns, né, dos meus queridinhos que a gente fala quando nós falamos de combos, né, para a gente trabalhar também, e aqui a gente colocou valores 270, 268, 262, mas eu trouxe um combo aqui hoje até, né, que eu falei, gente, como esse retinol ter voltado fez aí a diferença para nós. Quem ainda não conhece o retinol, ele aqui fora da caixa, né? Ele aqui na caixa com a dupla dele, que é a loção de barreiras, que até fiz esse vídeo para vocês. E realmente nós ficamos quase 2 meses sem esse queridinho. Olha ele aqui, ele voltou, graças a Deus, né? Que já estava aí terminando. Então vocês podem voltar a falar dele e devem falar dele, porque essa dupla aqui aumenta um ticket médio consideravelmente. E poucas consultoras estão falando dele, tá? Então eu tenho aqui o retinol por R$ 299,90, não é isso? Quem me ajuda aí de cabeça? A loção de barreira, se eu não me engano, 249, me relembrem aí, mais fácil. E o que é que eu preciso dizer para vocês? A concorrência desses produtos de outras marcas que vão entregar algo de bom é muito mais caro que eles. Então, o que se torna às vezes caro, porque a gente pensa, teoricamente, ó, R$ 259,90. A Iris já me ajudou aqui na loção de barreiras. Já se tornou barato pelo que ele entrega. Mas eu realmente convido vocês, viu, gente, a usar essa dupla e a minha pele fez aí uma grande diferença. Então, a gente vai entender as nossas metas de trabalho e em cima disso, opa, deixa eu ver se eu passei um a mais, espera aí. Opa, deixa eu voltar aqui, que às vezes eu passo muito rápido. E aí, em cima dessa meta dos nossos combos, eu queria que vocês estabelecessem a meta de vocês de vendas diária de 250 por dia, pelo menos, falando em 20 dias, tá? Então, se realmente a gente trabalhar 20 dias dedicado vezes 250, nós vamos ter 5.000 de vendas diárias. Claro que eu sei que eu tenho aqui nesta sala campeãs que fazem o dobro, que trabalham mais dias, não importa. Mas, como eu disse a vocês, isso é algo uma meta multiplicável, escalável, então pode aumentar, mas uma meta perfeitamente viável para quem está começando hoje na Mary Kay. Então a gente pode atingir as nossas novas consultoras. E aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente chamou do método 40 40 40. E o que que é isso, Isa? É a gente trabalhar, né, todos os dias nesses 20 dias 40 minutos onde eu estou aqui focada no meu relacionamento, né? 40 minutos no meu posicionamento, de como eu me posiciono, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E 40 minutos, literalmente, quando eu estou fazendo meu atendimento. E quando eu falei para vocês de serem intencionais, o nosso valor maior, né, relacionado ao nosso
tempo nós precisamos ser intencionais. Então, eu tenho percebido que às vezes as consultoras elas se perdem no tempo por não se organizar no tempo, né? Às vezes é por amor, porque eu gosto de falar muito, porque eu gosto de atender aquela cliente com tudo que ela merece e tudo mais. Eu sei da melhor intenção que vocês têm, porque eu já passei por isso também, por ser uma pessoa que gosta de falar muito, mas comecei a trabalhar em cima do meu tempo para que eu pudesse fazer mais coisas, né? Melhor, sem ser corrido, porque 40 minutos de atendimento é super bacana, e também para que eu almeje respeitar o tempo daquela cliente. Porque o que que eu percebi rápido isso? Eu não demorei de perceber isso. Eu percebi que quando eu demorava demais, aquelas clientes que eu demorava muito não me recomendavam para outras pessoas. Porque elas falavam, Ave Maria, aquela baiana fala demais, meu Deus, e ela vai mandar. E às vezes eu até mando para vocês, né? Que a aula é de 20 às 20h40. Agora até estou deixando uma hora que eu não passo das 9. Mas eu tento fazer uma aula para vocês em 40, 50 minutos, para que isso também seja mais dinâmico. Então, vamos combinar, vamos fazer um combinado. Não tem problema quem está chegando aqui agora e temos mais uma semana para encerrar junho, não. Porque isso eu vou replicar o mês de julho todo, o mês de agosto, eu vou criando o meu sistema. E vocês vão criando o sistema de vocês. Às vezes vocês vão falar, Isa, 40, não, mas 50 eu consigo, beleza. Até uma hora, Isa, beleza. Não passa de uma hora, tá? Não fica 2 horas no atendimento à sua cliente. E aí, vamos falar os primeiros 40 minutos de relacionamento, tá? Nesses 40 minutos, não é que você vai estar se relacionando com uma cliente 40 minutos, não. 40 minutos da cliente é o último que a gente vai falar do atendimento. É você pegar o seu tempo do dia, você tirar 40 minutos do seu dia para você criar as oportunidades. E a gente colocou aqui 10 contatos. Dá para vocês fazerem 10 ou mais contatos, até um pouquinho mais. Mas com folga, dá para vocês fazerem 10 contatos com esse relacionamento aqui que nós vamos trabalhar em 40 minutos, tá? E por que que eu estou dizendo isso? Que eu atendi algumas das minhas maravilhosas estrelas, que são as minhas melhores consultoras. Acho até que vocês viram que a gente fez um café, beleza? As diretoras estão fazendo isso. Vocês vão conversar com elas, elas estão aí traçando algumas metas com vocês e a gente trocou ideias, bateu um papo e muitas falaram para mim onde eu me perco na hora do meu atendimento. Eu gasto muito tempo, eu às vezes me atraso, eu às vezes falo demais. Então, a gente está trazendo ferramentas para otimizar o tempo de vocês. 2 diálogos aqui que são legais, que são modelos para vocês. Podem tirar uma foto desses diálogos e eu vou falar aqui com vocês como eu faço esse diálogo, e isso não é engessado, tá? Não é um pé engessado, ok? Isso vocês vão botar o jeitinho de vocês. Vocês mudam uma palavra aqui, outra ali que vocês não gostaram. Vocês vão moldar isso aí, tá bom? Então, eu vou falar: Oi, Ana, tudo bem? Olha, eu estava aqui organizando a minha lista de clientes e eu lembrei de você. Já faz um tempinho que a gente não se fala, né? E eu queria saber como é que você está. E eu também estou preparando algumas experiências de beleza bem especiais neste mês. E aí, esse mês eu posso pegar o gancho? Esse mês com o Arraiá, com as festas juninas, esse mês com os jogos da Copa. Eu posso fazer uma brincadeira com as minhas clientes. E eu achei que você poderia gostar, né? E aí eu vou ver se ela me responde, se ela interage, como é que tá. Tem clientes que você sabe que você pode gravar um áudio que ela vai gostar, que ela vai ficar feliz. Tem clientes que você sabe que é super ocupada, que não dá para ouvir áudio e que você vai mandar ali uma mensagem para ela, né? Você vai sentir, você tem esse feeling,
né, de como que são as suas clientes. E aí também você pode falar isso aqui para ela de uma outra forma. Oi, Ana, olha, eu estou, se ela é mais objetiva, né? Eu estou selecionando algumas mulheres para receber uma consultoria de beleza personalizada e gratuita neste mês. Agora eu tenho poucos horários, né? Porque eu estou fazendo esse acompanhamento mais individual. E é claro que você é uma das minhas clientes especiais. Posso reservar uma vaga para você? E assim você vai trabalhando e desenvolvendo. Você acha que você vai conseguir fazer isso com 100 pessoas num dia? Não. Você não vai fazer isso mecânico, mas a meta é que você faça com 10 contatos por dia. Por isso eu separei 40 minutos. Tudo bem aqui? Esses são os 40 minutos do seu posicionamento. Chova, faça sol, calor ou frio. Se for de manhã ou se for de tarde, não importa. Você vai todos os dias do seu trabalho tirar 40 minutos para fazer esses 10 minutos aqui de relacionamento. Captaram a mensagem? Agora nós vamos para os 40 de posicionamento. Nesse momento, você vai ter seus recursos para utilizar. E aqui vale a pena a gente falar um pouquinho das redes sociais, né? Que todo mundo está lá. Gente, não tem jeito. Todo mundo dá uma olhadinha, é no Instagram, é no Facebook, é no TikTok. E às vezes o pessoal fala assim, o Facebook jaz. Outro dia uma amiga minha falou isso, jaz de jazigo, morreu. Eu falei, vocês não sabem explorar o Facebook. Eu tenho muita cliente minha que ela me vê e ela tem contato comigo por coisas que eu compartilho no Facebook. E o Facebook também me traz uma ferramenta maravilhosa. E aí a gente fala aqui um pouquinho, né? Stories que vendem, né? Vida e conexão. O Facebook traz os aniversários, tá? Então é por isso que eu nunca vou sair do Facebook, porque ele me lembra os aniversários. E para mim, eu não sei para vocês, para mim, o aniversário é a data mais importante, especial daquela pessoa, né? Eu sei até que tem algumas religiões que não comemoram o aniversário, eu não estou falando sobre isso. Mesmo aquelas pessoas que não são de festejar, elas gostam de ser lembrada com uma mensagem. Então, eu vou nesses momentos, tá? Então, 40 minutinhos, eu não estou falando 4 horas, tá, meus amores? Não estou pedindo que vocês fiquem 4 horas em redes sociais. 40 minutinhos para você criar sua autoridade, manter o seu posicionamento e movimentar as suas redes. Os stories vendem, vendem, mas eu não estou falando só vender produto, gente, porque senão vocês viram um catálogo lá na sua rede social e fica um pouco cansativo. Mas as pessoas querem saber um pouquinho da sua vida, as pessoas querem saber um pouquinho do seu resultado, as pessoas querem saber também o que você faz fora de Mary Kay, né? E você transita ali entre 3 ou 4 assuntos, porque a vida ela é conexão. E às vezes lá nos seus stories você vai colocar, olha, esse kitzinho aqui, hoje eu preparei esse kit para uma cliente especial. E será que você também não merece esse momento, esse banho da beleza de autocuidado? Você fala ali um pouquinho, ela gosta de ouvir isso. Ela também gosta do seu bastidor, né? Começando um dia por aqui, fazendo um dia incrível, mas não é tudo igual, aquele café todo dia igual, aquela posta. Você põe uma coisa ou outra, mas você aparece ali, né? E trazendo também um pouco do seu resultado. Teve uma das nossas consultoras que falou maravilhosamente aqui para nós de como a pele dela melhorou, né? Que era uma pele com manchas, de como ao longo desse tempo com Mary Kay, ela usando os produtos. E eu falei, eu quero ver isso na sua rede social, eu quero ouvir sua história, eu quero ouvir você, né? E é claro que se as suas clientes também podem divulgar vocês, e se vocês pedem isso para ela, gente. Falem com as clientes, olha, você não sabe quanto você me ajuda se você, no dia que eu entreguei ali a sua sacolinha, você colocar ali, olha, minha consultora trouxe para mim os meus produtos, marcar sua consultora, porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, é óbvio, essa cliente deveria fazer isso. Não, gente, não é óbvio. Você tem que pedir a cliente para ela fazer isso. Você tem que pedir suas recomendações, né?
Aqui a gente botou um modelinho da base, né? Que é uma forma assim bem bacana e é um produto assim que é um dos nossos mais vendidos, né? E que você mostra a sua autoridade. Uma dúvida, né, que muitas mulheres têm, qual é a base, qual é o tom de base dela, e eu ajudo vocês a encontrar esse tom de base. Posso colocar um quiz de base, mas também se você quiser mandar sua foto para mim no meu WhatsApp, eu vou lhe ajudar e vocês vão tendo essa conexão, né? E aí vem também a oferta, né? Que é o quê? Você ofertar, muitas vezes uma promoção, um produto que está ali, uma dica. Esses dias eu até falei, né? Lembra? Foi sexta-feira, né? Que o retinol voltou, e aí eu joguei para vocês o 50%. Eu falei, bom, a gente fez uma arte, né? Até com a Copa do Mundo, 50%. E aí, quase sem perceber, eu tinha mandado para as minhas clientes aquele mesmo post. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, o post de 50% não é para as minhas clientes. Ali eu vou trabalhar para as consultoras que eu quero trazer. Então, eu tenho que ter cuidado, né? Porque se eu trabalho as minhas ofertas para as minhas clientes e para as minhas consultoras, eu tenho que ter um cuidado com isso também. Então, vocês têm que ter seus dois públicos. E no final, então, eu tenho a oferta nesse mês, estou com algumas condições especiais, tenho vaga de atendimento personalizado, posso falar de um produto que eu tenho na promoção, posso falar de um produto que é edição limitada, não tenho que botar preço em tudo, né? Posso falar, tem um queridinho aqui, ó, que estava aqui comigo, esse super queridinho em promoção esse mês, o kit microdermabrasão, que é o quarto procedimento não cirúrgico mais vendido nos Estados Unidos, e é aquele produto maravilhoso que quando eu passo na minha pele, a minha pele fica uma pele de bebê, revitaliza, tira uma camada de células mortas. Gente, você falando isso dessa forma, mais tranquila, vocês estão engajando. E aí você termina com uma ação, né? Me chama aqui, coloque aqui uma mensagem que eu vou te explicar qual é a opção melhor para você, qual é o kit que faz mais sentido para você, etc e tal. Então, eu estou dando uma sequência para vocês aqui, ó. A vida e a conexão, o bastidor, o resultado, a autoridade que você fala sobre aquilo, a oferta e a ação. Mas se vocês perceberem, todos os dias a gente coloca uma sequência para vocês lá nos nossos grupos da biblioteca. Vocês recebem um material que, se vocês observarem, é geralmente isso. Vem um bom dia, uma frase positiva naquele dia, vem um pouquinho até dos vídeos, até a gente usa os vídeos de algumas das nossas consultoras, das nossas diretoras, e que vocês podem ali ter como modelo. Você não precisa replicar aquele vídeo, você faz o seu. O seu vídeo do seu jeitinho vai engajar muito mais do que alguém que talvez é uma modelo maravilhosa, mas que ela não conecta, né? E aí você sempre observe que no final tem uma oferta, tem uma ação. Então, esse posicionamento, gente, não é do dia para a noite que a gente cria. Não é hoje, eu vou começar. Mas aí você pode estar olhando para mim e falar, ah, Isa, mas eu não quero, ai, mas eu não tenho paciência de fazer. E aí eu lembro para vocês, ó, a trilha digital tá toda aí de graça, né? Não é tudo, gente, que vocês vão conseguir fazer. Vocês não vão sair daqui de um dia para o outro totalmente prontas e engajadas. Eu mesma não sou essa pessoa, não sou uma blogueira em ação, mas vou construindo, vou falando do meu negócio. Comecei, acho que lá em 2019, talvez foi a minha primeira postagem, acho que antes da pandemia que eu fiz, que eu morria de vergonha. Depois da pandemia não teve salvação, a gente foi mesmo com mais vontade. Então é sempre tempo de vocês começarem, tá? Então tira 40 minutinhos para isso. E os outros 40 minutinhos, tá aqui o atendimento de vocês, tá? E aí a gente tem conversado, trocado figurinhas sobre isso, que o nosso negócio é digital. Então, qual é o objetivo desses 40 minutos de atendimento? É que vocês gerem movimento, tanto físico, presencialmente, como no digital.
ou um ou outro, ou os dois, ou o que vocês preferirem. O que é importante aqui, meus amores, é que a Mary Kay se encaixe da melhor forma na vida de vocês. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, mas eu não queria que vocês entendessem, né? Por isso que eu dou sempre várias opções aí para vocês fazerem do o melhor jeito, não é de qualquer jeito, mas do seu jeitinho, para que seja mais fácil e prazeroso. Porque muitas consultoras não iniciam esse negócio porque elas acham que elas têm que se moldar, porque elas acham que elas têm que vestir determinada roupa, porque elas acham que elas têm que fazer só no Instagram, porque elas acham que elas têm que fazer só sessão de beleza. E é isso que a gente precisa desmistificar, né? Nós estamos em um mundo extremamente democrático, né? Pessoas de personalidades diferentes nos cercam. E nós, como pessoas que trabalhamos com pessoas, que desenvolvemos habilidades, a gente vai se adaptar. E esse negócio vai ser muito bom para você, se você conseguir encaixá-lo na sua rotina. E não ter que, de qualquer jeito, fazer aquilo igual a fulana, ciclana ou beltrana, tá bom? Então, vamos pensar nas nossas vendas diárias, que a gente está trabalhando nossos R$ 250, que pode estar numa sessão express. 20 minutinhos. O que é que eu faço em 20 minutinhos? Me apresento rapidamente, demonstro o meu produto, faço aquela visão, né, do espelho mágico, como é que ficou, gostou, não gostou, faço o fechamento e trabalho pedindo as minhas indicações. Isa, para agora nesse slide. Se você falar aqui, eu não sei fazer isto, eu não vou conseguir hoje dar essa aula novamente agora. Senão eu perco o meu tema de hoje. Mas você vai chamar a sua iniciadora, sua diretora e vai falar: olha, é aqui o meu ponto a melhorar. Eu preciso aprender a fazer isso. Deve ter uma aula gravada, a gente já deve ter feito, deve ter lá no grupo, no Telegram. Alguém vai te dar aí essa dica, tá? Mas realmente você precisa ser boa em 20 minutos fazer uma demonstração, pelo menos do 4 em 1 hidratante e base. E de quebra, se esse mês você está aqui com o microdermabrasão, eu acrescentaria ele, tá? Não dá para eu fazer esse trabalho, Isa, presencial, por isso, e você ter aí os seus argumentos. Vamos trabalhar a Bolsa da Beleza. Certeza que essa aula também tem em algum lugar, que é 24 horas ou é 48 horas, como você sentir melhor. E aí você vai trabalhar os kits, eu coloquei algumas possibilidades de produtos que vocês podem deixar numa bolsa 48 horas, além, né, do kit básico de limpeza, né, que vocês já sabem. E aí você vai escolher o kit ideal para você, vai entrar em contato com a cliente, vai fazer aquela abordagem super carinhosa e especial, personalizada para ela, vai explicar como funciona a bolsa, não sei se foi semana passada que a gente colocou de novo esse material lá no grupo, vai entregar a bolsa para ela, falar quais são os produtos, deixa 48 horas. Clientes bem objetivas, você pode deixar 24 horas, que elas vão muito bem, mas você pergunta como é que ela prefere. E aí, na hora de você retirar, você vai fazer o fechamento da venda e depois vai continuá-la acompanhando o pós-venda. Eu tenho consultoras que trabalham 2 a 3 bolsas rodando por ela, né? Que trabalham, que têm outra atividade, e eu brinco que são 3 Isabelinhas, né, trabalhando ao mesmo tempo, e isso tem ajudado bastante, tá? Em cima dessa matemática, né, porque a gente brinca que a matemática dos 5.000, vocês pegaram a calculadora que vocês fizeram, né? 250 vezes 20 dias trabalhados, é fácil. Mas eu brinco que Mary Kay é matemática, porque a gente faz aí a nossa mágica, né? A nossa mágica acontecer. Porque às vezes, gente, vai ter um dia que não realmente não deu 250. Às vezes deu 100.
Vai ter um dia que às vezes nem deu nada, mas vai ter um dia que deu 400, que deu 500. Mas não é que o dia que não deu nada eu parei completamente. Mas teve alguma coisa ali que eu fiz, mas realmente vai ser, né? Esse dia mesmo que certeza que eu vou estar lá no hospital, na cirurgia, eu não vou estar conseguindo fazer sessão, etc e tal. Mas pode ser que eu responda, né? Uma mensagem, que eu encontre alguém, que eu fale com alguma enfermeira, se eu for intencionalmente, porque eu já vou intencionalmente, porque eu já vou levar meus produtinhos, pode ser que a matemática acontece. E aí, é esta sequência que também vocês podem tirar uma foto aqui para que a gente entenda o funcionamento disso de uma forma rápida, dinâmica e objetiva. Lembrem dos 40 minutos do nosso relacionamento. O que foi que a Isa combinou com vocês? 10 contatos por dia. E se eu trabalhei 10 contatos por dia, eu tenho no final do mês, em 20 dias trabalhados, 200 contatos. E aí eu já sei, porque a Isa também já ensinou vocês sobre a lei de Pareto, né? Que é a lei do 80-20, que 20% só das pessoas respondem, não é assim? 20% vão responder. Então, eu vou ter desses 200 contatos em um mês, gente, eu vou ter 40 conversas, 40 pessoas que realmente me deram bola, né? Como diz na Bahia, me deram bola, me responderam e tal. Dessas 40, eu não estou falando para vocês que vocês vão ter 40 atendimentos. Eu reduzi pela metade. Vocês vão ter 20 atendimentos, né? Eu estou considerando 20 atendimentos no mês, né? Um por dia, vamos pensar assim, de 40 minutos. E se cada atendimento desse, gente, gerar a venda de 250, observe que vocês trabalharam 2 horas por dia. Vocês conseguem entender isso? Ou vocês acham que isso é uma viagem da minha cabeça? Isso aqui é um método de trabalho para quem realmente é organizada e tem pouco tempo. E para mim isso é muito valioso, porque se não existisse esse sistema de trabalho, eu não estaria na Mary Kay. Porque quando eu comecei, vocês já sabem da minha história. Eu não sei se eu não acho que eu nem tinha 40 minutos todo dia, não. Eu digo que eu tirava 2 horas, mas era assim, me virando nos 30 para eu tirar 2 horas de trabalho para a Mary Kay. Então, se vocês se comprometerem a fazer isso, vocês vão estar muito além de um Círculo das Estrelas de 350 pontos, né? Que hoje eu passei, nem revisei eles, porque todas as semanas eu falei sobre eles. Vocês vão ter 5.000 de vendas aí faturados. E aí, se tiverem dúvidas, podem colocar aqui para mim, tá? Podem colocar, se quiserem perguntar qualquer coisa, que eu vou tirar essas dúvidas para vocês, mas eu quero que literalmente vocês saiam daqui hoje certas, absolutamente certa. Tinha um programa que falava isso, né? Absolutamente certa que vocês não têm problema de falta de tempo, tá? Desde que vocês tenham um sistema que ajude vocês a faturar com convicção, né? E com certeza é a forma como você realiza o seu negócio todos os dias que vai ditar para vocês, né? Como seus resultados irão acontecer. E a minha experiência não é a minha experiência pessoal, é a experiência de pessoas que sim deram certo, faturaram, né? Efetivamente conquistaram os seus resultados, conquistaram os seus bônus, conquistaram o seu diretorado, conquistaram as suas metas pessoais. E pode ser que nesse momento você fale, Isa, eu tenho 4 horas, né? Então eu posso fazer um pouquinho mais. Tem gente que tem 6 horas, tem gente que tem 8 horas para trabalhar com a Mary Kay e pode fazer o resultado acontecer infinitamente mais, né? Deixa eu ver quem respondeu. Ah, alguém falou, a Adriana falou, Facebook não morreu, né, Adri? Pois é, gente, eu não entrega a minha idade, mas tira proveito de todas as redes sociais. Eu preciso aprender com vocês TikTok. Realmente, TikTok, eu ainda vou aprender, mas eu vou aprender.
Tá bom, meus amores? E eu vou colocar, eu vou só finalizar aqui dizendo uma coisa para vocês, porque eu não consegui baixar este vídeo que eu queria colocar para vocês, que ele fala justamente do ser insubstituível. E eu vou fechar essa aula falando sobre isso, né? Porque eu tenho uma amiga muito querida que uma vez a gente entrou em uma discussão grande sobre isso, porque eu falei para ela, ninguém é insubstituível, né? E ela falou, não, nós somos insubstituíveis. Quem é que vai substituir o Moza? Quem substituiu alguém que morreu, enfim. E o que que eu quis dizer para ela? Que nós somos substituíveis, sim, no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, na minha viagem, eu tive muitas professoras me substituíram aqui, né? Se eu for atender uma cliente ou precisar que outra pessoa atenda, se eu não puder, claro que eu vou ser substituível. Quantas vezes a gente foi demitida de um trabalho e fomos substituídas ou saímos, né? Então é nesse sentido que eu digo, a gente não pode achar, ser muito vaidosa e achar que a gente é insubstituível, que as pessoas não vivem sem nós. Vivem, tá? Mas quando a gente tem, a gente está presente, a gente é a gente mesmo, né? Então sejam vocês, a gente coloca o nosso coração, o nosso DNA, certamente as pessoas vão sentir a nossa falta, as suas clientes vão sentir falta do seu atendimento, né? As suas consultoras, a sua confiança, a sua credibilidade, o seu caráter, tudo isso é insubstituível. Aí eu concordo com a minha amiga, acho que era isso que ela queria me dizer. Mas aí eu queria dizer para ela que na prática, né, se eu não for atender minha cliente, alguém vai atender para mim, né? Se eu não for entregar um produto, se eu enrolar uma pessoa, alguém vai fazer esse trabalho melhor do que eu. É isso que eu queria deixar para vocês, mas tem um vídeo muito legal então, e amanhã eu coloco no grupo, tá? Mas eu queria deixar esse recadinho. Seja insubstituível quando você é presente, quando você é constante, quando você é você e quando você atende as suas clientes maravilhosamente bem. Tá bom, meus amores? Deixa eu pausar, não. Isso